Obrigada, presidente. Eu me sinto muito honrada de ser chamada de liderança da negritude, porque é assim que eu quero me colocar no espaço público, com certeza. Quero aqui, cumprimentando a todos e todas, cumprimentando a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, dizer que nós estamos num momento difícil da nossa história e ontem nós tivemos a visita aqui na Câmara Municipal da secretária de Educação, que eu quero saudar aqui neste expediente, nesse grande expediente. Eu fiz 3 pedidos à secretária e gostaria muito que eles fossem observados, porque para mim são muito importantes. Primeiro, a facilitação da agenda com a secretária. Eu tive uma experiência de tentar marcar a agenda com a secretária por muitas vezes e não consegui, e ontem nós tivemos a declaração de que esse trânsito será facilitado, eu fico muito feliz com isso. Depois eu pedi a ela que a secretaria pudesse elaborar um plano de recuperação da aprendizagem dos alunos, não apenas um plano de retorno às aulas com medidas de biossegurança, que é muito importante, mas não apenas. Nós estamos vivendo uma tragédia educacional com esse processo de pandemia. O Brasil foi um dos países que mais tempo ficou com a escola fechada. Isso tem um impacto, especialmente sobre a aprendizagem dos mais pobres. Por isso é importante que todos nós, a sociedade, seja mobilizada, os agentes públicos e privados, para que nós possamos promover a educação de uma maneira forte e a recuperação da aprendizagem dos estudantes. A outra coisa que eu pedi à secretária foi para que não instituísse uma política de militarização das escolas. As escolas não é quartel. A escola é um espaço de aquisição de liberdade que pode levar o aluno a uma disciplina escolar que não é a mesma coisa da disciplina militar. Nós precisamos avançar. No século XVI, eram os militares, no século VI, me desculpem, eram os militares que conduziam o processo de formação. Eram estados de guerra. Nós não estamos em estado de guerra e nós precisamos fazer da educação um espaço de liberdade, de aprendizagem e de cidadania. Então, os professores têm um árduo trabalho para a sua formação. Não é justo que esse trabalho seja minimizado e suplantado por uma ideia equivocada sobre educação. Lugar de militares é nas ruas, é nos quartéis. A outra questão que eu queria chamar a atenção é que eu fui fazer uma visita ontem no bairro Vila Rosa, no entorno da Lagoa Encantada, colegas, e eu fiquei muito surpreendida, muito triste de ver um espaço ambiental de águas, de córregos que estão no entorno da lagoa completamente contaminados, com um esgoto a céu aberto. Cuiabá precisa pensar em projeto estruturante de despoluição das águas, dos rios, antes que o rio Cuiabá se torne um rio morto, como aconteceu nos outros países que hoje, como a França, como o Reino Unido, como Singapura e como o estado de São Paulo tem feito na despoluição de rios. É preciso pensar em projetos estruturantes, inclusive com financiamento internacional, para a gente recuperar as nossas águas aqui em Cuiabá. Por fim, eu quero dizer que hoje é um dia muito especial, porque nós comemoramos 33 anos da promulgação da Constituição brasileira. No momento em que muitas pessoas saem às ruas para pedir o fechamento do STF, para pedir o fim da democracia, é necessário saudar e homenagear a Constituição de 88, construída com muita luta do povo trabalhador deste país e que representa a abertura democrática depois de 21 anos de vivência trágica de uma ditadura militar que nos silenciou e que fez muitas vítimas fatais porque simplesmente discordavam da posição daqueles que governavam o nosso país. Salve a democracia, vivam todos aqueles que lutam por dias melhores e a nossa Constituição, que foi solapada nos últimos anos, que de Constituição cidadã se transformou numa Constituição neoliberal, retirando direitos dos trabalhadores, com a PEC que fez a reforma trabalhista, com a PEC da Previdência, que retirou os direitos de aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras, com a PEC que reduziu o investimento em saúde e educação por 20 anos e que nós estamos amargando até hoje a falta de financiamento dessas áreas de políticas públicas, especialmente neste momento que tanto precisamos para combater a pandemia e seus efeitos colaterais. A Constituição brasileira, na figura de Ulisses Guimarães, que foi o grande líder e baluarte dessa discussão da Constituição Cidadã, merece toda a nossa homenagem e todos os nossos aplausos. Eu rogo ao povo brasileiro que saiba transitar
que nós possamos transicionar para um tempo melhor, um tempo onde a democracia se afirme e um tempo onde os trabalhadores e as trabalhadoras desse país não sejam humilhados em carros com ossos, onde vão lá procurar alimento, ou em filas de açougue, como aconteceu aqui em Cuiabá, repercutindo nacionalmente. Neste dia, também, nós queremos aqui dizer que, lamentavelmente, a política econômica desse país, conduzida pelo senhor Paulo Guedes, que nessa semana descobriu-se que ele tem uma offshore, que é uma organização, uma empresa criada para não pagar impostos em ilhas, em paraísos fiscais, o presidente do Banco Central e o ministro da Economia se livrando dos impostos que o povo trabalhador não pode se livrar, conseguindo arrecadar, acumular milhões de reais, enquanto a política do Banco Central, política econômica do Brasil, é de desvalorização do câmbio, de valorização do dólar, fazendo com que esses paraísos fiscais fiquem ainda mais atrativos para aqueles que têm muita grana. É lamentável o que tem acontecido nesse país, mas eu tenho fé que nós, o povo brasileiro, superará esses dias e nós viveremos dias melhores, com dignidade, com justiça social para todos e para todas. Aqui deste parlamento, a vereadora Edna Sampaio continuará a sua luta nesse sentido. Obrigado, vereadora Edna Sampaio. Senhores vereadores, nós já passamos das 11 horas e 20 minutos, mas temos 4